Olá, queridos. Saúde e paz aí para todos vocês. A palavra culto, se nós procurarmos entendê-la sobre o aspecto da ciência da religião, verificar essa palavra no contexto da religião como ciência, como estudo científico, comprova-se que não há culto sem sacrifício. Qualquer que seja a religião, nós vamos ver que o culto fica estabelecido a partir de um sacrifício. Creio eu que para que a missa, por exemplo, tivesse mais autenticidade, né? Aquela parte da Eucaristia onde os católicos apresentam a hóstia como o corpo de Cristo e quebram a hóstia e distribuem, né? Para não só rememorar, mas a confissão de fé é que ali há uma transubstanciação. Eles estão mais coerentes do que os protestantes ou evangélicos quando dizem que estão participando de um culto e não entendem o significado dessa palavra. Pensam que cultuar a Deus é estar cantando, escutando uma pregação. Então, de uma maneira bem restrita, a palavra culto, precisaria de haver um sacrifício. Bom, nós que cremos em Cristo, no sentido de uma obra completa e realizada, sabemos que o culto que havia no Antigo Testamento, antes que Deus se revelasse por meio de Cristo Jesus, antes que a palavra se tornasse carne, uma pedagogia sobre ela foi apresentada aos israelitas por meio de cultos de sacrifício, de cordeiros, né? Cordeiros da propiciação, cordeiros que eram sacrificados, né? Segundo um ritual. Mas quando o Senhor Jesus veio e completou a sua obra, ele recebeu testemunho, por exemplo, de João, né, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós precisaríamos entender que, como cristãos, podemos estar reunidos em comunhão, partindo o pão, compartilhando aquilo que Deus colocou em nossos corações, a palavra que tem sido experienciada, provada, tem sido o alimento de nossas vidas, devemos compartilhá-la uns com os outros, porque somos corpo e corpo de Cristo. Então, nesse sentido, a necessidade, porque assim o Criador fez, de estarmos em coinonia. Então, a coinonia tem esse poder, né? Porque Cristo se faz presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, Deus está presente quando nós estamos reunidos segundo a confissão da fé que está em nossos corações. Então, isso não é um culto. Mas Deus, trazendo uma revelação profunda por meio de Cristo Jesus,
usou o apóstolo Paulo para entendermos agora termos uma noção profunda sobre isso. Ele diz: rogo-vos, lá no capítulo 12 em Romanos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, veja que, de uma certa maneira, numa dimensão mais profunda, há sim uma forma em cada um de nós, ou como comunidade, de apresentar esse culto racional, que na verdade essa palavra racional, ela deveria ser traduzida como espiritual. No grego ela dá mais a noção de espírito do que raciocínio, mente, né? Então esse culto em que nós nos apresentamos como sacrifício vivo. E precisamos entender o que significa esse sacrifício. Quando Jesus diz que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, isso significa abrir mão de muitas coisas, das nossas opiniões políticas, significa abrir mão de nossas teologias, significa abrir mão de nosso conjunto e sistema de crenças que obtivemos de maneira racional, que obtivemos por meio de uma cultura, e chegarmos vazios, esvaziarmos de nós mesmos como Cristo fez, para que Deus possa nos preencher. Isso não é obra de homem, isso não é postura de homem, isso não nos é dado em nós mesmos fazermos isso, mas pela fé, confiando em Deus e sabendo que aquele que realizou essa boa obra em nós, Ele está trabalhando nisso, está realizando isso a cada dia, a cada momento, nós experimentamos e percebemos isso dentro de nós, né? E somos fortalecidos nesse relacionamento cultual com Ele, nesse oferecimento como sacrifício vivo. Quando muitas vezes abrimos mão daquilo que é nosso por direito, mas para que a glória e o nome do Senhor seja conhecido, nós preferimos abrir mão desses direitos. Como o Senhor Jesus disse: se te pedirem a túnica, deem a capa. Se te baterem na face esquerda, dê a direita. Se te fizerem andar 1000, ande 2000. Se você estiver fazendo isso, vivendo isso, amando os seus inimigos, perdoando, amando o teu próximo, independente de quem ele é, você vai estar cultuando verdadeiramente a Deus. Você está vivendo esse culto. Então, queridos, precisamos de nos entender assim, viver assim. E se você quer participar de uma denominação, de uma instituição, e você entende que é isso que Deus colocou no teu coração, e você quer vivenciar isso, toda essa revelação do Espírito, esse mandamento de Cristo, tudo bem. Mas os que não entendem dessa maneira e têm outra visão, compreendem que Deus tem um outro plano e um propósito, e não faz parte de nenhuma instituição, compreenda isso e respeite. Porque não é num lugar determinado que nós vamos cultuar. O Senhor Jesus disse que não é em Jerusalém, não é neste monte, mas o Pai procura aqueles que o adoram. Adore em espírito e verdade. Então precisamos entender esse tipo de adoração, buscar termos intimidade com Deus, sermos luz e sal nesta terra, nos ambientes e nos lugares em que Deus nos colocar, e dar o bom testemunho. Aí sim, a igreja aparecerá,
a igreja surgirá anunciando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós acharmos que é por meio institucionalizado, ou que é o que eu penso, o que eu acho, sem parar e dar oportunidade que o Espírito fale conosco, porque o Espírito está falando, ele diz à igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se hoje você está ouvindo, não endureça o vosso coração. Seja amável para com todos. Lance fora preconceitos. Receba e abraça todos. Tire fora o julgamento. Tire fora esse discernimento malicioso que traz mais separação do que unidade e paz. E nós estaremos dando um bom testemunho de que realmente nós somos um com Cristo. E o Senhor Jesus disse que quando essa unidade estiver estabelecida de maneira mais visível para esse mundo carente, as pessoas entenderão quem é realmente Jesus Cristo. Saúde e paz mais uma vez para vocês, queridos. Fiquem com Deus.